Olá, bem-vindos a mais uma exploração focada. Hoje a gente mergulha nos trechos do livro Neurociências e Educação, da Regina Migliori. A nossa missão aqui é, tirar as ideias-chave, sabe? Como o cérebro aprende e o que isso significa na prática. Vamos lá. Exato. A ideia é essa ponte, né, entre o que a ciência do cérebro está descobrindo e, bom, os desafios e as possibilidades da educação. O material vai desde o básico da estrutura neural até conceitos como essa capacidade incrível do cérebro de mudar e como a gente controla nossas ações. E logo de cara o livro já mostra a complexidade. 100 bilhões de neurônios, é muita coisa. Mas neurociência não é uma coisa só, né? Parece um monte de áreas juntas. Por que isso é importante? Precisamente. É que para entender como a gente aprende, precisamos olhar de vários ângulos, sabe? A neurociência, como o texto coloca, ela é interdisciplinar. Envolve biologia, anatomia cerebral, claro, mas também psicologia, como a gente toma decisões. Isso mostra que aprender não é só um processo mental isolado, né? Está conectado com a gente como um todo, nosso comportamento. E entendi. Não é só neurônio, é como tudo se conecta. E falando em conexão, o tal do conceito de neuroplasticidade. Isso aparece bastante. Essa ideia de que o cérebro muda com a experiência. Talvez seja um dos pontos mais fortes, não acha? Sem dúvida, é um conceito assim transformador mesmo. A plasticidade é essa capacidade do sistema nervoso de se reorganizar, tanto fisicamente quanto na função, né? Em resposta ao que a gente vive, aprende, ou até depois de uma lesão. O livro reforça muito que as experiências vividas, elas literalmente esculpem o cérebro. Aprender, sentir, interagir, tudo isso deixa marca, sabe? Nas redes neurais. Não é só teoria, é biologia mesmo. Nossa, isso é poderoso. Quer dizer então que o jeito que se ensina, o ambiente da sala de aula, tudo isso pode moldar o cérebro dos alunos? De verdade. Exato. Literalmente. Mas para essa moldagem acontecer, a informação tem que, primeiro, entrar e depois ficar. Aí entram a atenção e a memória. Ah, claro. Como elas funcionam nessa história toda? São cruciais. O material detalha, por exemplo, que a atenção funciona como um filtro, né? Essencial. Permite a gente selecionar o que é relevante e manter o foco. Tem atenção seletiva, para uma coisa específica, e a sustentada, para manter o foco por mais tempo. Sem isso, a gente fica perdido num mar de estímulos. E a memória também não é uma coisa só, tem vários sistemas. A memória para fatos, tipo conhecimentos gerais, que é a semântica, e tem a memória das nossas experiências, a episódica. As duas são super importantes e, olha só, são influenciadas por como a gente presta atenção. Faz todo sentido. Tem até uma citação no livro que acho que resume bem. A atenção pode ser entendida como uma espécie de filtro dos estímulos. Sem esse filtro, aprender seria um caos, né? E Exatamente. para controlar isso tudo, o livro fala das funções executivas. O nome parece coisa de empresa, mas é do cérebro. Como é isso na prática? Ótima pergunta. Elas são, tipo assim, o diretor das nossas habilidades cognitivas, sabe? Permitem a gente planejar, começar uma tarefa, controlar os impulsos e também ter flexibilidade mental para mudar de estratégia se algo não está dando certo. E até pensar sobre como a gente pensa, a metacognição. São fundamentais para a gente aprender com autonomia. O livro até cita práticas como o mindfulness, né, que define como prestar atenção de forma intencional no momento presente, sem julgamento. É visto como uma ferramenta para treinar essa atenção e, consequentemente, fortalecer as funções executivas. Interessante. Então não é só receber informação, tem que gerenciar o processo todo. E as emoções? Sempre tem aquele mito de que elas atrapalham o raciocínio, o lado racional. O livro concorda com isso? Mostra que emoção e cognição, elas andam juntas, estão profundamente ligadas. Estruturas como a amígdala, o hipocampo, lá no sistema límbico, são chave para isso. As emoções influenciam nossa motivação, a força com que a gente grava as memórias, até as decisões que tomamos. O sistema de recompensa do cérebro, aquele ligado ao prazer, à motivação para buscar algo, ele é vital para engajar no aprendizado. Entender isso ajuda a criar ambientes onde aprender é bom, é positivo emocionalmente e, por isso, mais eficaz. Que demais essa perspectiva. Então, se a gente fosse resumir as grandes ideias que saem desses trechos. Primeiro,
O cérebro não é fixo, ele se molda com o aprendizado. É a tal da plasticidade. Segundo, atenção e memória são essenciais. Filtros e arquivos dinâmicos para a gente captar e guardar conhecimento. Certo? Certíssimo. Terceiro, as funções executivas são nosso comando central, gerenciando como a gente aprende e age. E quarto, as emoções não são vilãs, são motores importantes para a cognição e para a motivação. É isso. Perfeito. São os pilares que ficam bem claros no material. E aquela pergunta que o livro joga logo no começo sobre plasticidade, será que as experiências provocam alterações duradouras nas sinapses? Ela ecoa como um grande sim, né? E as implicações para a educação são enormes. Entender esses mecanismos abre portas para práticas pedagógicas muito mais alinhadas com a nossa biologia. É realmente fascinante. Entender um pouquinho dessa nossa máquina interna pode, de fato, revolucionar como a gente ensina e aprende. Com certeza, essa ponte entre neurociências e educação, ela sugere abordagens mais eficazes e, quem sabe, até mais humanas, né? Fica, então, uma provocação para a gente pensar. Se o cérebro é plástico, se a atenção é um recurso tão valioso e as emoções são chave para aprender, como é que a gente poderia redesenhar, talvez radicalmente mesmo, as experiências de educação para tirar proveito de verdade dessas descobertas? Fica aí a reflexão. Até a próxima!